está numa cidade que teve 2 estádios construídos para uma Copa do Mundo e nenhum dos 2 aptos a serem utilizados. E o vexame pode ser ampliado daqui a pouquinho, um pouquinho mais, porque nós podemos ter um 3º estádio construído, todo ele com o dinheiro do clube e que não funciona porque a prefeitura da cidade resolveu botar uma contrapartida em cima desse clube maior do que qualquer uma vista na história de qualquer estádio de futebol do mundo e não dá o alvará para o estádio funcionar. Então nós podemos ter 3 estádios em Belo Horizonte. Um com o pior gramado do Brasil, que é o Mineirão. O outro que está com dificuldades no seu gramado, porque tem que fazer a manutenção e por causa do excesso no Mineirão, acabou sendo castigado, que é o Independência. Então o Independência, é bom dizer que ele não é autor da vergonha, ele é vítima da vergonha. Como vítima também é a Arena MRV, que é vítima de um dos maiores escândalos da história do futebol do Brasil, que é o achaque feito pela Prefeitura de Belo Horizonte contra um clube da cidade, que é o Atlético, que construiu aos trancos e barrancos, sem dinheiro de Caixa Econômica, sem dinheiro de BNDES, sem dinheiro público, sem nada, construiu o seu estádio e foi profundamente perseguido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Tem um vídeo no nosso YouTube, um bate-papo do Everton Guimarães com o Ricardo Kertzmann, que é comentarista de variedades aqui da Itatiaia, no Jornal da Itatiaia, e o Ricardo, que é um grande atleticano, né? Todo mundo sabe disso, é conselheiro do Atlético, ele resolveu dedicar uma parte importante do seu tempo para acompanhar essa CPI. Então ele vai, Edu, a todas as sessões da CPI, todas. Ele vai, acompanha, vê, anota. E ele bateu um papo muito profundo com o Everton Guimarães sobre o quão danosa foi a gestão do Calil para o Atlético nessas contrapartidas do estádio. O Atlético pode ter tomado um prejuízo de quase R$500 bilhão, R$500 bilhão só com as infelizes imposições da Prefeitura de Belo Horizonte. Juntando as contrapartidas, que com tudo, né, com encarecimento de obra, com todas as fases, já passam de R$380 milhões, mais um atraso de 3 anos que o Atlético deixou de faturar com a sua arena aberta, porque atrasou, mais o custo acrescido da obra com a inflação do período. Então, nós estamos dizendo aí de um prejuízo que a Prefeitura de Belo Horizonte gerou de quase R$500 bilhão para o Atlético. Então, nós podemos ter daqui a pouco em Belo Horizonte o Mineirão, que foi construído com dinheiro do povo, reconstruído com dinheiro do povo, com financiamento do BNDES, que não serve ao futebol, porque tem o pior gramado do Brasil e é motivo de vexame no Brasil inteiro. Hoje à noite vou entrevistar o presidente do São Paulo, no CNN Esportes S.A., e o presidente do São Paulo fala isso, do vexame que é o gramado do Mineirão. Então é uma vergonha para o Brasil. O Independência, que também foi reconstruído com dinheiro público, que acabou sendo vítima desse processo, que está lá lutando para cuidar do seu gramado, e a Arena MRV, que foi toda ela construída com dinheiro privado. O Atlético não pediu um centavo de dinheiro público para ninguém e ainda tomou uma facada do poder público municipal num dos maiores achaques da história do Brasil com o que fizeram. Enquanto o Rio de Janeiro, Edu, está doando o terreno, o Rio de Janeiro está doando o terreno para Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense construírem CT ou estádio. O Botafogo recebeu o seu estádio, que foi construído com dinheiro público e hoje é estádio do Botafogo. Aqui foi o contrário, o Atlético faz tudo com dinheiro privado e é perseguido pela Prefeitura de Belo Horizonte e pode não ter o seu estádio à disposição. Vou contar uma aqui de bastidores, viu, gente? Importante, de bastidores. Ontem eu conversei com a fonte do Atlético. A CBF está para anunciar no próximo dia 30 todos os estádios que vão receber os primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias. No dia que esteve aqui, o presidente da CBF disse: gostaria de trazer um jogo da seleção para a Arena MRV. O Atlético não pode fazer o compromisso. Não sabe.
com a seleção brasileira para receber o jogo na Arena MRV da seleção nas eliminatórias, porque ainda não sabe se vai poder ter jogo lá, porque a prefeitura não dá o alvará. Porque lá atrás, na gestão passada do ex-prefeito Alexandre Calil, foi imposta uma medida contra o Atlético que foge a qualquer razoabilidade. Então, não tem condição uma coisa dessa, Edu. E para completar, viu, Edu? Para completar, o Atlético já começou a tomar mais prejuízo. Porque o show do Roger Waters, por exemplo, que seria na Arena MRV, não pôde ser, porque a Arena MRV ainda não tem condição de dar alvará pro show. Pode perder o show do Paul McCartney no final do ano, porque ainda não tem condição de assinar contrato por causa do alvará. Então o prejuízo, que já é gigante, ele não para de crescer. Como diria o Barão de Mauá, se o poder público não atrapalhar, ele já está ajudando. Aqui em Belo Horizonte, o poder público optou por atrapalhar. Optou por prejudicar, Edu. Tudo o que você falou, em resumo, o maior estádio do estado não tem campo, não tem condição de jogar. Perfeita análise. Não tem campo. O melhor gramado, que é o da Arena MRV hoje, que é impecável, até porque não teve jogo, não pode ser usado por conta do poder público. E o único estádio que tem em Belo Horizonte com capacidade de uso está tendo uma reforma no seu gramado, justamente pelo montante, pelo tanto de jogo que teve, e só ele pode receber hoje com condições, hoje que eu digo quando o gramado de inverno estiver ok, só ele que vai poder receber Cruzeiro, América e Atlético. Ou você acha, João, que com o gramado do Independência trocado em boas condições, Cruzeiro e Atlético vão optar por jogar no Mineirão? Não tem condição de jogar no Mineirão. Liberar a Arena MRV, que está pronta para ser utilizada, é importante até para isso. Porque você vai tirar aí no segundo semestre uns 25 jogos do Atlético, do Independência e do Mineirão. O Atlético, João, trabalha com a possibilidade de tentar uma liberação para menos público? Para menos público já tem, e é escalonado. Por exemplo, para esse jogo das estrelas serão 15 mil pessoas. Mas eu estou dizendo, por exemplo, se o Atlético consegue uma liberação para 20 mil, já é o que o Independência oferece. Ao invés de jogar no Independência, jogar no seu próprio estado com custos bem menores. Pode fazer isso e é uma tendência que o Atlético faça isso. Agora, o que o Atlético está tentando é, primeiro, que as contrapartidas sejam revistas. E é importante que isso seja discutido, porque o que a CPI está provando é que houve um uso da máquina pública da Prefeitura de Belo Horizonte para o enfrentamento político dentro do Atlético. O Atlético foi prejudicado deliberadamente. É o que está sendo demonstrado pela CPI da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, se você teve uma imposição do poder público contra o Atlético de maneira deliberada, é justo que isso seja revisto pela Câmara, pela Prefeitura e talvez, inclusive, com alguma ação do Ministério Público que poderia buscar algum tipo de ação reparadora a favor do Atlético nisso. Porque se você tem uma punição do poder público que é injusta e que é feita de maneira deliberada a prejudicar o clube, Edu, você vai manter isso eternamente? O Atlético vai ser punido eternamente? Então, o que o Atlético tenta nesse momento é reverter uma situação que é muito injusta para que possa jogar no seu estádio. Porque não tem condição de você ter uma arena da qualidade dessa que o Atlético tem e não conseguir jogar por sacanagem, perseguição e politicagem da Prefeitura de Belo Horizonte, Edu. E essa solução paliativa de jogar para menos, vamos lá, né? Não é o ideal. Você ter um estádio para 47 mil pessoas e usar para 20. Seria paliativo, daria para usar, mas você inaugurar um estádio com capacidade para quase 50 mil e ficar jogando para 20, claro que não é isso que o Atlético quer também.